Não consegui, né? Falei que junho eu queria só paz e festa junina, mas as pessoas não deixaram. Eu fui só em uma unidade de festa junina e logo no dia 3 de junho já tinha água cristal contaminada com a mesma bactéria do detergente IP do mês passado. Eu só... Curiosamente, nesse caso, não tivemos nenhum vídeo de apaixonados pela marca bebendo água. Teria sido até bom, né? Porque teria batido a meta de hidratação do dia. Mas claro que seria bom demais se isso fosse um único surto. Porque tivemos também, logo no começo de junho, a vacina contra a dengue do Butantan sendo preventivamente suspensa para investigarem alguns efeitos adversos graves e 2 mortes para entenderem se eles tiveram relação com a vacina ou não. E aí não, eu não fiz vídeo sobre isso ainda. Primeiro porque... não deu tempo. Segundo, porque eu preferi deixar para explicar tudo quando as investigações forem concluídas, pra gente ter, né, ali informações concretas. Mas várias pessoas da ciência fizeram vídeos excelentes, eu deixei alguns linkados aqui na descrição, e o grande resumo é: esse é o processo normal para toda e qualquer vacina e todo e qualquer medicamento, que continua a ser investigado quando passa a ser aplicado na população geral, assim que os estudos clínicos de fase 3 acabam. E sempre aconteceu, e acontece o tempo todo. Vocês que não ficam sabendo. É impossível identificar todos os efeitos adversos em estudos clínicos, porque alguns efeitos são raros e, por definição, só serão identificados quando um número maior de pessoas for exposto. E aí, lembrando que só a vacina do Butantan foi temporariamente suspensa, a Qdenga, que é do laboratório Takeda, continua sendo aplicada normalmente na população-alvo. Então, quando o resultado das investigações saírem, aí eu faço um vídeo só sobre isso. Muito bem, então. Até lá, parem de achar que são especialistas em estudos clínicos e vacinas sem nem saber como o processo funciona. Obrigada. E é óbvio que, se estamos aqui nesse vídeo, junho teve muito mais surto do que só aguinha contaminada e antivax surtando. Portanto, vamos aos outros top surtos de junho de 2026. CeraVe é processada por produtos que causam câncer. Segundo o post, que é só a versão em português de um post de IA publicado em inglês, teria sido detectado benzeno em alguns produtos da marca, mais especificamente aqueles que contêm peróxido de benzoíla, um ingrediente muito usado e muito seguro em produtos anti-acne. Ainda segundo o post, o peróxido de benzoíla se decompõe em benzeno, uma substância que é sabidamente carcinogênica para seres humanos, e o benzeno teria sido detectado em produtos da CeraVe. Mais especificamente, claro, os produtos da linha anti-acne. E aí aqui eu quero só registrar que é de uma safadeza e de um mau caratismo gigantescos usar a imagem de um dos produtos da linha de bebês para ilustrar o post, sendo que os produtos envolvidos nos supostos tais processos são os para acne, um tipo de produto que, até onde eu sei, não é nem deve ser usado para bebês, que bebês não têm espinhas. E de maneira muito lógica, eu imagino que vocês me perguntem, mas esse benzeno foi detectado por quem? Bom, ele foi detectado pela Valisure, ou Valisure, ou Valisur, sei lá. Eu vou falar Valisure porque é como eu acho que pronuncia. A Valisure é uma empresa que faz análise de qualidade de maneira independente, usando métodos científicos e analíticos diferentes daqueles que são estabelecidos nos protocolos de boas práticas de fabricação. E é isso aqui, na minha opinião, é o equivalente à galera que contesta um cientista de mais de 20 anos de carreira dizendo: eu fiz minha própria pesquisa. E aí esses testes independentes da Valisure repetidamente encontram problemas em produtos relacionados à área da saúde e fomentam processos judiciais milionários de consumidores. E aí isso aqui não é uma alegação qualquer, existe registro dessa empresa trabalhando diretamente com advogados que criam esses processos, criando ali alegações de que algum produto causou algum problema de saúde no consumidor. Vejam, eu não estou dizendo aqui que um produto nunca pode ser responsável por algum problema de saúde. Isso sempre é possível pelo motivo que eu mencionei no começo, inclusive, de que é só quando algo é usado na população geral que a gente identifica alguns efeitos adversos raros. Mas não é tão simples assim atribuir um problema a um produto, porque na sua rotina você não está usando só um produto, você está usando vários. Você está comendo coisas, você está respirando poluição, você está tomando medicamentos, está chupando drogas, sei lá. É por isso que existem investigações sobre efeitos adversos para estabelecer se o produto é realmente a causa do que está sendo visto, porque sempre existe a possibilidade dele ser só uma coincidência. O problema com a Valisure é que a ideia de uma análise independente das coisas
é até boa, mas a metodologia tem a mesma robustez científica que a que uma criança de 2 anos usa para aprender se pode ou não comer bosta. Existe um motivo para que os protocolos de análise de qualidade e segurança sejam padronizados. A gente precisa garantir que o produto está sendo analisado corretamente, independentemente de onde ele está sendo analisado, porque usar a metodologia errada invalida completamente o resultado. O método ruim na ciência é como dizer que uma receita não funciona depois de você trocar metade dos ingredientes e assar na temperatura errada. Ou então falar que o GPS é uma merda e não é confiável, sendo que você digitou o endereço errado. Assim, se o experimento foi mal desenhado, o problema não é a resposta que veio dele, e sim o fato de que a pergunta nunca foi realmente testada. E esse é o problema de base da ValueSure desde sempre. Ok. E o benzeno no cosmético? Qualquer cosmético que contenha peróxido de benzoíla que for exposto a altas temperaturas por um longo tempo pode ter contaminação por benzeno, porque com o calor prolongado, o peróxido de benzoíla realmente se decompõe em benzeno. Mas eu espero que seja óbvio que isso vai ser uma quantidade ridiculamente pequena, além de depender de você guardar os seus produtos de skincare no meio do quintal tomando sol o dia inteiro. O que eu tenho certeza que vocês não fazem é porque os produtos custam caro. E tudo isso que eu falei vale também para desmentir esse outro post aqui, que é mais uma merda de post gerado por IA, de cabo a rabo, imagens e legenda, que fala de protetor solar, mais especificamente protetor solar da Neutrogena. Mas é também sobre benzeno, também encontrado pela ValueSure. Algumas pessoas podem ouvir toda essa informação e pensar, melhor prevenir do que remediar, então eu não vou usar esses produtos. E aí eu tenho o seguinte para dizer sobre isso. Você inala mais benzeno andando um dia pela cidade, e aí qualquer cidade que tenha carros, do que usando produtos de skincare contaminados com benzeno por dezenas de anos seguidos. Vamos reforçar. Você pode se lambuzar de cosmético contaminado todos os dias por 30 anos, que a exposição a benzeno ainda vai ser menor do que a de um único dia andando pela cidade, especialmente cidades grandes com bastante movimento de carro. O benzeno, ele tá em todo lugar na nossa civilização de hoje, e a única forma de não se expor a benzeno é morando no meio do mato, sem um carro. Ou então um carro 100% elétrico. E nunca nem acender um fogo, porque fogo também forma benzeno. E ainda tem o fato de que mesmo que o cosmético esteja contaminado com uma quantidade ínfima de benzeno, ele evapora antes da sua pele ser capaz de absorver qualquer coisa. Então, alegar que alguém desenvolveu câncer a partir do benzeno por causa de um cosmético, assim, é uma análise que demonstra uma cognição da mesma profundidade de uma meia molhada. Espero ter ficado claro. E caso a sua preocupação é se expor a benzeno, você deveria se preocupar com carros a gasolina e diesel, e não com hidratante, tudo bem? Vamos continuar. Em quarto lugar, óleo de coco no café substitui o Venvance? Eu confesso que esse surto aqui me deixou feliz, porque fazia tempo que eu não via uma nova função ser atribuída ao óleo de coco. Achei pelo menos criativo. Tão criativo quanto assistir a um pastor dar dicas de saúde, de tratamento de condições neuropsicológicas, como se tivesse credenciais para isso. O cara que devia estar falando de Bíblia tá falando de saúde, e eu que tô só ali comentando as histórias da Bíblia sou criticado. É hipocrisia, né? E ele ainda mete que o óleo de coco extra virgem vem da natureza, como um presente de Deus. É tão presente que ele mostra pra câmera um potinho de vidro com óleo de coco dentro. Assim, é tão presente de Deus que vem embalado, gente. Assim, eu achei de um cuidado divino deixar esse presente embalado na natureza pra gente, né? Igualzinho a gente encontra nos coqueiros, com data de validade e tudo. Mas vamos lá. Venvance é medicamento para TDAH. O princípio ativo dele é a lisdexanfetamina, que é um estimulante e que aumenta a disponibilidade de neurotransmissores que são importantes no cérebro, como a noradrenalina e a dopamina. E esse aumento acontece especialmente nas áreas responsáveis pela atenção, pelo controle dos impulsos e da organização. Ele costuma ter um início de efeito bem rápido, então logo nos primeiros dias de uso a pessoa já sente os efeitos. E é um efeito que dura o dia todo, pelo menos ali 12 horas, mas que pode ter alguns efeitos colaterais chatinhos, como irritabilidade, taquicardia e insônia. Até por conta da questão da insônia, ele tem que ser tomado de manhã, considerando que ele deve fazer o efeito ali por 12 horas. E aí eu vou mencionar aqui o Atenta, porque eu sei que vocês vão perguntar. Ele é outro princípio ativo, ele é a atomoxetina, que é não estimulante. E ele aumenta seletivamente a quantidade de noradrenalina em algumas áreas do cérebro. Ao contrário do Venvance, ele demora mais para os efeitos aparecerem, em até 8 semanas em alguns casos. E aí os efeitos colaterais principais são náusea, fadiga e boca seca. Ele é mais indicado para pacientes que têm TDAH e ansiedade
ansiedade mais intensa, porque o Venvance pode piorar a ansiedade por ser estimulante. Ou então ele pode ser indicado para alguém que tem alguma intolerância ou contraindicação aos estimulantes. Então, o uso de um ou outro vai depender da própria pessoa. Não tem um melhor que o outro, depende realmente do quadro. Dito tudo isso, entendendo que esses dois medicamentos para TDAH, embora sejam diferentes, no fim das contas vão aumentar a quantidade de neurotransmissores no cérebro, vocês acham que faz sentido dizer que o óleo de coco, uma gordura, vai fazer o mesmo efeito? A ponto de você parar de tomar o medicamento só para tomar café com óleo de coco? Qual é a chance disso ser verdade? E não apenas as vozes do bezerro de ouro na cabeça do pastor. E tem mais uma coisa bem problemática, porque ele fala várias vezes no vídeo que é só tomar café com óleo de coco que ele fica com mais foco, mais disposição e mais energia para o dia todo, como se ter TDAH fosse só isso, só falta de foco e disposição. E aí, quem tem TDAH pode contar pra gente nos comentários como o transtorno vai muito além disso. Mas não dá pra esperar muito de um pastor dando dica de TDAH. Mas aí sobre o óleo de coco no café, ele aumenta a quantidade de calorias e de gordura saturada na sua dieta, porque ele tem praticamente 90% de gordura saturada, que é mais do que a manteiga. E aí isso potencialmente aumenta seu colesterol e pode aumentar o seu peso, além de diminuir a sua satisfação de tomar um cafezinho gostoso de manhã, te entregando um petróleo oleoso. Já tá um... Em terceiro lugar, adesivo de lactase para intolerantes. Um monte de página que se diz científica ou, de inovação, sei lá o quê, divulgando isso aqui como se fosse a grande revolução tecnológica que vai mudar a vida dos intolerantes. E aí eu já quero começar a explicação com um alerta para vocês. Se vocês seguem alguma página, algum perfil que se diz ou que parece científico e que divulgou isso aqui como uma grande revolução, saibam que essa página não é científica, porque a pessoa por trás ali do conteúdo não fez nenhuma pesquisinha básica para entender do que se tratava. Então não dá para confiar nas informações que essas páginas divulgam, porque eles simplesmente não checam informações. Tá? Aí tipo, ai, nossa, Laura, então o adesivo é mentira? Não, o adesivo é verdade. Pra nossa tristeza, ele realmente existe e foi criado pela empresa Barrier, uma empresa que eu achei que fosse francesa, mas que é estadunidense, de suplementos. Eles basicamente só vendem suplementos em adesivos. E aí o slogan é: use as suas vitaminas. E aí vamos lembrar que suplementos não precisam o quê, classe? Não precisam comprovar eficácia nenhuma, tia Laura. E o que a gente sabe sobre administrar coisas em adesivos através da pele, classe? Não é fácil de conseguir fazer atravessar a pele e chegar onde precisa, tia Laura. Muito bem, isso mesmo. E aí isso ou pareceu muito interativo, ou eu fiquei parecendo uma maluca falando sozinha. Para de ser doida! Se bem que grava vídeo também é falar sozinha, né? Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu dei o benefício da dúvida e busquei estudos que mostrassem que é possível fazer a entrega de lactase através da pele. Mas é claro que eu não encontrei nenhum, porque não dá para administrar lactase através da pele. A lactase é uma enzima, uma proteína enorme, especializada em quebrar a lactose. E enzimas são moléculas grandes. E além de grandes, elas se dissolvem em água. E elas também são sensíveis ao pH. Elas precisam de um pH ideal ali para trabalhar. E sabe o que a pele não deixa passar? Moléculas grandes! E também moléculas que se dissolvem em água. E moléculas que são sensíveis ao pH. Não passa na pele. A pele forma uma barreira física contra moléculas. É o equivalente a um túnel que tem o limite de altura para os caminhões. Caminhões pequenos passam, e aí caminhões grandes não. Além disso, existe uma barreira química para neutralizar possíveis moléculas pequenas que entrarem no túnel, o que também dificulta que qualquer molécula consiga entrar. O pH da pele é ácido, ela tem uma camada oleosa, o que vai repelir as moléculas que dissolvem em água, e existem até enzimas que degradam moléculas que entram ali. É muito difícil conseguir driblar tudo isso. Tem que ser ou a molécula ideal, ou transformada em ideal por modificações químicas, e junto com uma formulação farmacêutica ideal, que proteja a molécula e que permita que ela drible todos esses mecanismos da pele para efetivamente ser entregue no corpo. E aqui tem um outro desafio, que é se a molécula precisa chegar no sangue, se ela vai ficar na própria pele ou no máximo permear até o músculo mais próximo. E tudo isso tem que caber numa formulação que tenha uma área adequada para entregar a dose, ou seja, que o adesivo tenha o tamanho certo, com todas essas coisas combinadas, para fazer entrar no corpo a quantidade certa de princípio ativo. Existem alguns casos que a gente até conseguiria ajustar a formulação para contornar as questões químicas, mas precisaria de um adesivo de alguns metros quadrados para entregar a dose certa. Eu nunca vou esquecer a informação de que para entregar um Tilenol, um paracetamol adesivo, precisaria de um adesivo de 6 metros quadrados.
praticamente um apartamento em São Paulo, né? Em outros casos, a formulação vai precisar ter microagulhas para furar a pele mesmo, ou então ter nanopartículas ou qualquer outra tecnologia que permita que a molécula seja entregue, apesar de todas essas dificuldades químicas e físicas. A lactase simplesmente não tem as características que permitem que ela atravesse a pele, então ela precisaria, no mínimo, de uma formulação que contornasse o problema. Aí a gente olha os ingredientes do adesivo de lactase e tá lá, enzima lactase. E aí, como farmacêutica, eu me senti particularmente ofendida com isso. Porque se só tem lactase ali, sem nada, para ajudar essa pobre enzima a cruzar a terra-média da pele, esse produto é uma ofensa farmacêutica. E aí, como se tudo isso não fosse suficiente, existe o fato de que a lactase tem que estar dentro do intestino para agir, não no sangue. Isso se ela conseguisse chegar no sangue e não morrer na praia, né? Tipo, na pele. Não é uma vitamina que tem que chegar em todas as células do corpo. É uma enzima que quebra a lactose da comida que a gente come. E a comida que a gente come vai pra onde, classe? Pro intestino, tia Laura. Isso mesmo. E é lá que a enzima tem que agir. Logo, a melhor forma de administrar a lactase pra alguém é pela boca. Se bobear, até pelo fundamento era melhor. Eu nunca achei que fosse dizer isso, mas nesse caso é verdade. E ainda tem o fato de que o adesivo supostamente tem 9.000 unidades de lactase para ser entregue ao longo do dia. Supostamente. Enquanto os comprimidos de lactase têm 9.000 ou 10.000 unidades cada um. E a gente toma um ou mais de um por refeição. Isso quer dizer que na mais remota possibilidade da lactase atravessar toda a pele intacta e de alguma forma contornar o problema de escape room para sair do sangue e chegar no intestino, ela ainda chegaria ali em uma quantidade menor do que o necessário. E aí, para encerrar tudo isso, eles fizeram um estudo para ver se funciona. Olha só vocês, né? Olha aqui. Um estudo com 80 pessoas, que durou uma semana, em que eles não fizeram nenhum teste para confirmar se as pessoas envolvidas eram realmente intolerantes à lactose, porque muita gente confunde as coisas e não tem intolerância de verdade. E o estudo em si foi eles darem os adesivos para as pessoas levarem para casa e falar: e aí, seus sintomas melhoraram? Sem nenhum tipo de controle. Sem sequer controlar as refeições da pessoa que fosse, tipo, Cleiton, tá aqui, cola adesivo, e agora toma esses 200 gramas de sorvete cheio de lactose aqui na minha frente pra eu ver o que acontece. Não! Tiveram que confiar na memória do Cleiton e nos sintomas autorrelatados, sem nem ao menos saber quanto de lactose a pessoa comeu ou se ela é realmente intolerante. Pra mim é um selo Nisi Yamaguchi de precisão científica. Tá realmente fácil vender suplemento, né? Realmente só fazer um marketing bom. E eu nem mencionei os outros adesivos que eles vendem. Vocês percebem o quanto uma coisa me irritou e o quanto eu quero desmentir pela quantidade de palavras que eu falo sobre ela. Esse aqui me irritou bastante. Foram mais de 1.000 palavras. Em segundo lugar, melancia adulterada. Como é que é aquela música? Socorro, Deus! Socorro, Deus! Acho que é assim. Aqui a gente precisa ter uma conversa séria sobre o uso de redes sociais e internet. O post que é de IA, claro, né? Eu acho que eu vou ter que trocar o nome de Top Surtos para Top Posts de IA. Fala ali que uma família de 4 pessoas morreu depois de comer melancia. E aí todas as pessoas representadas no post são pessoas indianas. A primeira coisa, antes de continuar a ler o post, é ir pesquisar se essa informação é verdade. Então, passo 1. Você vai abrir a descrição do post e ver se a página citou alguma fonte. Nesse caso, não tinha nenhuma. Ora, vou fingir uma surpresa aqui. Aí o passo 2, você vai olhar os comentários. Porque o ser humano, ele tem um comportamento muito inerente da espécie, que é querer corrigir os outros. E aí, se o post for mentira, vai ter pelo menos um comentário de alguém que viu a informação correta corrigindo ali. E tinha. Se todo mundo que mandou esse conteúdo pra gente perguntando se era verdade tivesse tirado 30 segundos pra abrir os comentários, nem 30 segundos, 10 segundos, teria achado mais de uma pessoa falando que a informação era sobre uma família indiana que comeu uma melancia com veneno de rato em Mumbai. Esses 2 primeiros passos precisam ser protocolo para vocês interagirem com qualquer post, inclusive com os nossos. Porque às vezes acontece da gente ou errar alguma informação ou faltar alguma coisa importante no vídeo e a gente sempre fixa os comentários que ou corrigem ou acrescentam coisas ao conteúdo. E aí eu vou acrescentar um passo 3 aqui. Voltem a usar o Google, pelo amor de Deus. Tem muitas críticas para fazer ao Google? Tem. Muitas. Mas lá você encontra notícias e as fontes das informações. Era só pesquisar família, morte, melancia, que vocês iam achar exatamente a notícia de uma família em Mumbai que comeu uma melancia cheia de veneno de rato. Veneno de rato que alguém botou na melancia e deu pra eles. Inclusive a própria resposta de IA
do Google já trazia a informação em menos de 10 segundos e levava para a matéria do Globo que comentava o caso. Ou seja, o post lixo de Ali pegou uma notícia de uma família que provavelmente foi assassinada com veneno para criar uma alucinação terrorista de que estão vendendo melancia adulterada com produtos químicos e com corante para parecer madura. E aí vem a segunda coisa que a gente tem que fazer quando vê um post assim, que pega um item que muita gente consome de rotina e transforma num problema. Você olha para aquilo e pergunta: qual a chance? Qual a chance? Qual a chance de existir um plano mundial em que as pessoas fazem melancias falsificadas para mandar a população pro nosso lar? Qual o objetivo? Onde essas melancias são fabricadas? Em que momento elas são adulteradas? É distribuição aleatória pelo mundo ou é direcionada a uma população específica? E se é direcionada a uma população específica, qual é o motivo? Daqui a pouco no Globo Repórter. Olha quantas perguntas dá pra fazer e eu nem esgotei todas elas. E aí eu trouxe esse post pra cá pra servir de exemplo. E se vocês vendo este vídeo agora já fazem tudo isso que eu ensinei, passem a ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. O papel da divulgação científica não é só entregar conteúdo de ciência pra quem já gosta, mas é também munir vocês com ferramentas e com argumentos pra vocês ensinarem outras pessoas a não cair nesse tipo de bobagem. E em primeiro lugar, reportagem da BBC descobre que tem bactérias na sola do sapato. Aqui eu vou precisar puxar o meu diploma de doutorado para conversa para lembrar vocês que eu sou doutor em bactérias. E eu não aguento mais pessoas descobrindo que tem bactéria nas coisas, né? Passa ali um cotonetinho numa superfície. Oh, meu Deus, bactérias! Esperava encontrar o que, anjo? O mestre dos magos? A sétima esfera do dragão? Um anel? Na hora de beijar 17 bocas de pessoas desconhecidas no carnaval, você não pensou em bactéria, né? E ali com certeza tinha mais bactéria do que na sola do seu sapato que pega ônibus todo dia. Assim, vocês estão proibidos de ficarem com nojinho ou de demonstrar preocupação com um post que fala que encontrou bactéria em coisas do mundo. Tem bactéria em tudo mesmo. Inclusive aí no seu celular, computador ou tablet que você tá usando pra assistir esse vídeo. E aí vocês fazem o quê? Vocês comem com o celular na mão. Ou então comem na frente do computador, mexendo ali nele. Aí é um dedinho aqui na bactéria, né? Um dedinho no salgadinho. E aí vocês estão com nojinho que descobriu que tem bactéria na sola do sapato. E aí isso quer dizer que a bactéria no celular te deixa doente? Não. E sim, tem bactéria pra caralho ali também. E ter nojinho seletivo não faz sentido. Repitam comigo. É sempre sobre que tipo de bactéria e se ela entrou no seu corpo viva e em quantidade suficiente para causar uma infecção, do que sobre ter ou não bactérias nas coisas. O que você tem que fazer para se proteger, não ficar doente, é lavar a mão quando chegar em casa da rua, que aí você pegou no corrimão, na escada rolante, segurou no negócio de não cair do ônibus, e ali inclusive pode ficar bactéria ruim mesmo, das braba, junto com um monte de vírus, daquele alecrim dourado que espirrou na mão, e aí segurou naquele negócio antes de você. E aí você vai lá, coça o olho, mete a mão na boca, aí a chance de ficar doente existe mesmo. Por isso tem que lavar a mão. E não dá pra esquecer de lavar a mão antes de comer também. Regra básica. O Castelo Rá-Tim-Bum já ensinava isso pra gente lá nos anos 90. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Tá, mas e o sapato? Tira ou não tira pra entrar em casa? Quem faz as regras na sua casa é você, de acordo com a sua realidade. Na minha casa, todo mundo tira o sapato pra entrar, sim. Eu, inclusive, deixo chinelinhos pra pessoa usar. E o motivo não tem nada a ver com bactéria. E sim com o fato de que o tapete da minha sala é branco. E as obras de São Paulo que rodeiam a minha casa deixam a rua tão empoeirada que os sapatos deixam pegadas brancas e cinzas pelo meu piso de madeira. E aí eu não sou obrigada a ficar limpando a casa o dia inteiro. Fora também que eu gosto de andar descalço pela casa. E eu gosto de deitar e sentar no tapete. Então por isso eu gosto que fique limpo. E o sapato vai sujar. E por isso tem que tirar o sapato da minha casa. Não é por bactéria. Ah, mas eu tenho bebê que engatinha, põe a mão no chão, põe a mão na boca. Tirar o sapato nesse caso vai com certeza facilitar a sua vida, porque o chão vai ficar limpo por mais tempo. Mas a maior parte da contaminação que um bebê pode sofrer vai vir do contato com outras pessoas e não da sujeira do sapato. Eu sou a favor de tirar sim, porque facilita a limpeza, mas não é essa a principal fonte de preocupação. E aí vale lembrar que sempre que você for uma visita e você for interagir com um bebê, especialmente um bebê muito pequeno, você precisa lavar as mãos antes e evitar beijar o rosto da criança, porque os pais beijarem o rosto da criança é uma coisa, existe uma troca de microbiota entre pais e criança. Agora, uma pessoa estranha pode causar uma infecção na criança, sim, às vezes até alergias em alguns casos. Então, evite beijar o rosto da criança muito pequena e lave as mãos antes de pegar no colo. Ah, mas eu tenho gato, cachorro, né? O pet fica ali no chão o dia inteiro. Você vai precisar tomar mais cuidado só se o bichinho for um bichinho com imunidade comprometida.
seguindo essa mesma lógica dos bebês. Agora, se é um bicho saudável, só precisa das consultas de rotina do veterinário, das vacinas, e aí, se o veterinário julgar pertinente, tomar o vermífugo de vez em quando. Sempre de acordo com o tipo de exposição que o animal tem. E aí, lembrar que não adianta tirar o sapato se você levar o bicho pra passear na rua e não limpar a pata do bicho depois. Então, né, as duas coisas precisam acontecer nesse caso, se você tá preocupada com isso. Pastilha. Ah, mas eu não vou ficar doente se eu entrar de sapato em casa? Só se você praticar a ameaça das mães dos anos 90 de limpar com a língua. Porque se você usa pano e rodo, tá tranquilo. Então, portanto, se você não lambe o chão da sua casa, favor não tumultuar. Ah, mas meu filho lambe. Aí eu vou precisar que vocês consigam interpretar texto pra entender a frase. Tudo bem? Esses foram os top surtos de junho. Pra julho, nem vou expressar desejos, porque a gente já viu que não funciona. E pelo jeito voltou contra, né? Então melhor não. Pra compensar, eu espero a tríade básica de um espectador do YouTube para apoiar este canal. Uma curtida, um comentário e um compartilhamento. E aproveita e já verifica se você já se inscreveu aqui no canal, porque a gente tá vendo vocês aí assistirem os vídeos sem nenhuma inscrição. Então fica a dica. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.